Olá, seja muito bem-vinda ao Graciosas Podcast. Este é um espaço para você, mulher de Deus, mulher cristã, que deseja viver a sua beleza da melhor forma possível, refletindo a beleza de Deus em cada detalhe. Eu quero te convidar a participar e se inscrever no canal Kairos Connect e estar acompanhando cada episódio. Hoje é o primeiro episódio desse novo projeto e eu estou muito feliz porque estou recebendo uma grande amiga, uma mulher de Deus que eu admiro muito, e ela tem feito um trabalho lindo com mulheres, e nós queremos falar nessa noite sobre moda e propósito. O nome dela é Luciene Ornelas, mas ela é mais conhecida no meio feminino como Lu. E nós queremos te dar boas-vindas, Lu. Seja muito bem-vinda. Nós estamos muito felizes com a tua presença aqui e gostaria que você falasse um pouquinho sobre o trabalho que você tem desenvolvido com essas mulheres lá no seu espaço. Bom, primeiro eu quero agradecer, a Deus por essa oportunidade, a você, apesar de todo o nervosismo, eu estou muito feliz por poder estar nesse seu primeiro episódio, Nós temos uma história muito linda, você é uma pessoa muito especial, para mim, alguém que tem muita relevância na minha vida. Eu tenho muita admiração por tudo que você tem desenvolvido também nesse meio, Parece que Deus tem ministérios parecidos, cada uma no seu propósito, E é assim que Deus faz, e eu sou muito grata a Deus por estar aqui, Então, falar sobre como tudo começou é voltar lá na infância, sabe? Porque Deus é lindo e Ele vai recalculando rotas, Ele vai colocando tudo quando a gente permite que Ele trabalhe em nossas vidas, quando a gente entrega verdadeiramente, a nossa vida, a nossa história nas mãos dEle. Ele vai colocando tudo nos planos iniciais. Há muito tempo eu tenho orado pedindo ao Senhor que eu gostaria de resgatar o plano inicial, de quando Ele me criou, qual era o propósito, com a minha vinda a esse mundo, porque nós todos temos, Deus já nos coloca nesse mundo com toda uma bagagem para fazer aquilo que Ele colocou. Ele tinha o coração dele. Mas muitas vezes a gente vai fazendo as nossas escolhas e vai saindo um pouquinho, Ainda que sejamos cristãs, que tenhamos princípios bíblicos, que tenhamos a nossa fé e pautado, naquilo que Deus tem para nós, muitas das vezes a gente deixa, de fazer. E a minha história começou muito lá atrás. E quando eu faço esse apanhado, depois que eu entendi isso, eu comecei a ver que Deus já tinha um plano com mulheres e com vestimenta lá na infância, porque eu era a menina que gostava de vestir as bonecas, Minha brincadeira preferida sempre foi fazer roupinha de bonecas, e aí eu visito uma parte da minha vida assim, de muita escassez, onde as meninas, tinham Barbie, e o meu sonho era ter Barbie, mas eu só podia ter a Suzy. E eu cuidava daquela Suzy com todo amor. Ela era a Suzy mais estilosa, ela era a boneca mais estilosa do bairro, porque eu fazia as roupinhas dela. E um dia, atravessando o rio, o valão do Sara, aquela ponte, indo para casa de uma amiga da minha mãe, a minha Suzy caiu no rio e foi embora. E pensa numa pessoa que chorou. Chorei dias e dias e dias chorando. E a minha mãe me comprou uma bonequinha de papel. Acho que você, as 50 mais conhecem. Com certeza. A bonequinha de papel que vendia no jornaleiro. E ali criou-se um novo amor, sempre vestindo bonecas. Muito interessante isso. E Deus, Ele só revelou isso depois que aconteceu episódios na minha vida, porque eu cresci, eu me tornei professora e eu amava, a minha profissão por 20 anos. Eu fui professora, uma professora, nós nos conhecemos Trabalhamos nessa juntas. época, trabalhamos juntas, dividimos a mesma sala.
Eu amava ser professora, era uma professora dedicada, mas eu adoeci. Eu adoeci e quando me aposentei, que eu me vi sem chão, eu estava fazendo um curso chamado ABA, e a pastora Susan, né, me consolou muito, e ela disse: Lu, minha filha, Deus está te dando uma nova história. E eu abracei aquilo, né, e eu passei a entregar, confiar que ele tinha um propósito, né, naquilo tudo. E desde então, Linda Bailu, né, que é o projeto, é profético, foi uma das clientes, né, que eu sempre fui a professora que assim, diferente, né? Eu sempre tive o meu estilo próprio. E aí, em toda escola que eu chegava, quando eu via, eu estava acompanhando a amiga para ir comprar as roupas, estava ditando, né, alguma coisa, sem querer até. E foi nessa situação delas verem e quererem: por que você não vende? Por que você não vende isso aí? Sim. E aí eu comecei, muito sem saber, né, o porquê que eu estava fazendo aquilo, porque eu era funcionária pública, então não foi por uma necessidade, foi naturalmente. As pessoas pediam e eu direcionamento eu fui deixando levar. Mal sabia eu que Deus já sabia, né? Porque o nosso Deus, ele é perfeito. E ele conhece o nosso amanhã. Então, eu quero até falar para você, né, amada ouvinte, se você não sabe exatamente o que você tem que fazer da sua vida, se você está um pouco perdida, né? Porque eu me vi, né? Vi meu mundinho ruir, eu estava firme naquilo que eu achava que estava certo. E Deus, ele é especialista em recomeços, sabe? Ele pegou aquilo que parecia uma tragédia e ressignificou, trazendo um novo brilho, trazendo uma terapia. Eu digo que trabalhar da forma que eu trabalho, que é, né, não sei se mais tarde a gente vai falar sobre isso, é terapêutico. E o Linda Bailu é profético. Eu tenho muitas pessoas, né, que falam isso, inclusive que não são cristãs. E eu me alegro, né? Sou grata a Deus por isso. Amém. E eu fui uma das professoras, das colegas de trabalho que consumiu, né? E ainda, né, utilizo Linda Bailu no meu dia a dia. Eu posso dizer que 80% do meu vestiário é composto pelas roupas da Linda Bailu. E são roupas muito bonitas, elegantes, roupas que realmente são referências, e as colegas, as amigas perguntam onde foi que eu comprei, e assim a gente vai indicando, porque não é só uma roupa, é algo que se quer transmitir, né? E eu gostaria de saber, Lu, você estudou, você se aprofundou, né, no assunto, e aí eu queria te perguntar sobre a mulher cristã em relação à moda com um propósito. Como conciliar, né, os valores que uma mulher cristã tem com essas novas tendências que estão surgindo? O que você teria a dizer? Então, aí eu me vi, né, nesse universo, até então professora, e eu comecei a pensar: eu tenho que começar a estudar, né, para fazer com dedicação, com maestria. E aí eu fui fazer cursos, fiz cursos de personal stylist e fiz consultoria de imagem, e não até focada na consultoria, né? Porque na hora que a gente ficou pensando o que eu me consideraria, né? Eu falei para você, eu fiz os cursos porque eu queria fazer um atendimento diferenciado, entendendo o que eu estava falando, porque até então era tudo muito natural, né, de mim. O estilo intrínseco, que a gente, né, não percebe, não entende, mas já está. E aí eu fui estudar para fazer um atendimento mais especializado. E
com certeza, como cristã, a gente vai levando para o nosso universo. Então, assim, né, um conselho, valores, o que você perguntou? Eu esqueci. Como conciliar, né, os valores cristãos às tendências que estão surgindo? Então, aí, na verdade, o conselho que eu tenho, né, para toda mulher conhece-te a ti mesmo, é uma frase muito conhecida, né, de um pensador, Sócrates, e a gente adapta para a moda. Conhece-te a ti mesmo e vista-se de acordo. A moda, ela é cíclica, ela vai e volta, né? As marcas, elas revisitam, né, muitas vezes, e a gente precisa entender que não pode ficar preso àquilo que estão ditando, principalmente, né, como mulher cristã. Então, quando eu digo conhece-te a ti mesmo e vista-se de acordo, passa por um ponto, né, dos estilos universais, que a gente não vai se aprofundar aqui, porque, né, não temos esse tempo hábito, seria um podcast inteiro falando sobre os estilos universais, mas é necessário que você procure, né, entender, pesquisar sobre isso. Respeite o seu estilo quando você se enquadrar, mas acima de tudo, né, tudo que está lá na mídia, as tendências que eles colocam como verdade, lá por trás, né, do comércio, daquilo que se vende, existe uma indústria que está muito interessado em fazer as pessoas quererem usar aquilo. Então, existe contratos com influenciadores que vão vestir e que vão usar aquilo e que você vai ver na televisão, você vai ver nas redes sociais e você vai começar, é pertencimento, né? A moda por si só é pertencimento, mas o estilo, ele é individual e único. Se você se conhece, você se veste de acordo. Mas, acima de tudo, e o que eu acho muito importante, porque nós estamos falando aqui para mulheres cristãs, você, o seu estilo pessoal não pode sobrepujar a sua identidade de filha de Deus. Amém. Sabe? Então, eu acho que é muito importante a gente deixar claro isso, né? Porque são 7 estilos universais e um dia desses eu fui fazer uma palestra para as mensageiras do rei na igreja e eu apresentei para elas um dos 7 estilos universais é o estilo sexy. E não tem problema. Existem pastoras que têm o estilo sexy, né, dentro do seu contexto, mas você precisa adaptar, né? Então, assim, nem tudo que você vai gostar, você vai utilizar, porque acima de tudo está a sua identidade como filha de Deus, que tem que levantar a bandeira do céu, né? Que precisa se vestir intencionalmente, porque a nossa vestimenta, ela fala antes de nós abrirmos a boca, né? Quando você chega a um local, as pessoas não te conhecem, elas vão olhar a sua vestimenta. E o que você está apresentando? Quem você representa, né? Nós somos embaixatrizes do céu, então é algo que precisa ser observado. A moda é muito legal, eu sou muito, assim, eu gosto de coisas diferentes, eu gosto de cores, eu gosto de, né, quem me conhece sabe, né, eu não sou formatadinha, mas antes de eu sair de casa, até hoje, eu pergunto, Senhor, você estaria comigo? Você estaria de braço dado comigo, sentindo orgulho de mim? Eu li um livro quando eu era adolescente, Em Seus Passos, O que Faria Jesus? Né? É um livro bem conhecido e ele fez total diferença na minha vida em tudo. E eu carrego muito isso, sabe? É uma coisa que essa questão da imagem, eu sou procurada não apenas por mulheres cristãs, eu não trabalho com moda evangélica, eu não gosto desse rótulo, sabe? Eu trabalho com mulheres que gostam de se vestir adequadamente. E eu tenho clientes de várias religiões que perguntam assim para mim, você vende roupa? Roupa, né? Com tudo, que não tenha exposição.
Então você vê que há uma necessidade geral, não apenas no meio evangélico. As pessoas, elas querem se vestir bem e não entendem por que muitas vezes existem pedaços de pano denominadas roupas, né? Por aí. Até porque, Lu, infelizmente, nós vemos no nosso meio evangélico muitas mulheres se vestindo de forma totalmente inadequada, não é? Então, a vestimenta com propósito é para todas, né? Então, que desejam se vestir bem, simplesmente, né? Com certeza. E eu queria te perguntar, Lu, sobre isso, sobre a questão da inadequação, algumas ocasiões. Você poderia falar, porque nós estamos falando aqui para mulheres que muitas vezes têm dúvidas em relação a essa questão da ocasião e a adequação. De repente, uma formatura, vai com uma roupa muito que aparece demais, enfim. E seria muito interessante se você desse alguma dica nesse sentido. Sim. Na consultoria de imagem, né, nós temos uma expressão chamada dress code, que é o código do vestir, né? Eles falam dessa forma, mas vamos traduzir para a nossa linguagem. É o código do vestir. E o código do vestir, ele é para todos, né? Não é algo pertinente ao mundo evangélico. O código do vestir é para todos. Então, a gente tem na consultoria alguns tecidos que devem ser evitados. E aí, nessa questão da inadequação com relação à transparência, à exposição, é muito assim, quando eu recebo uma cliente, né, lá no meu espaço, como eu te falei, não é um espaço apenas para mulheres cristãs. Então eu recebo as clientes e a gente tem uma conversa, né, para que eu possa entender o desejo de imagem dela, só que eu não vendo. Eu não vendo roupa cropped curto, eu não vendo saia muito curta, eu não vendo roupa com muita transparência, né? Então, quando eu tinha uma loja, né, que as pessoas entravam na loja, elas entravam procurando, às vezes, algumas coisas desse tipo. Eu falava, não, eu prefiro uma linha mais conservadora, né? Sim. Mais elegante. Então, eu não vendo esse tipo de roupa. Hoje em dia, como o atendimento é personalizado e com hora agendada, eu consigo, as pessoas só me procuram quem já sabe, né, o meu perfil. Então, assim, existe a inadequação para as mães de noivas, para os convidados, o tecido, sim, né? N coisas, mas que a gente, para falar verdadeiramente sobre isso, teria que haver uma pauta com uma aulinha sobre isso, que eu estou totalmente aberta para fazer em outra oportunidade. Mas, falando aqui, né, para a nossa situação, muito tem se falado, um movimento, né, sobre a modéstia, né? Sobre a modéstia e a elegância, e muitas pessoas ficam assim, esse rótulo do modéstia é o simplista, mas na verdade não é isso, né? Não. Você sabe, né, que a modéstia, pode falar sobre isso, você é uma pessoa que estuda sobre isso. Sim, é um pouquinho, né? Nós entendemos que a modéstia está se referindo a uma forma mais humilde, porém bonita, elegante, de você ser vista e ser vista de uma forma positiva, refletindo realmente a sua verdadeira identidade. Isso é. Que no nosso caso somos filhos de Deus, né? Então, assim, a modéstia nesse âmbito, ele entra nessa questão de você se vestir com consciência, né? Modéstia, elegância e comportamento são coisas assim que estão ligados. Isso, são na verdade comportamentos, né? Porque a pessoa, ela pode estar vestida de linho dos pés à cabeça, mas se ela não tiver um comportamento adequado, né, não vai a elegância não estará ali presente, né? Então, e é muito interessante, Rê,
porque eu acho que o mundo está tentando fazer o caminho de volta. Eu estou falando isso para você porque eu convivo, né, com vários públicos, né? Como eu falei, não só apenas com mulheres cristãs. E aí eu percebo essa questão de mulheres, assim, falando até essa expressão. Eu quero um vestido, uma roupa mais modesta, que ouviu falar, né? E já precisa, já se enquadra nisso, porque assim, o feminismo eu não desdenho, né? Porque eu acho que muitas coisas foram conquistadas, mas a mulherada se perdeu um pouco, né? Saiu daquilo que era o propósito, né? Foram algumas conquistas, mas em nome do eu sou dona de mim, meu corpo, minhas regras, esqueceram de colocar princípios, né? Então, e a gente vê isso no meio cristão, né? Você vê meninas cristãs se posicionando dessa forma, muito enraizado, né? Então, existe essa coisa do caminho contrário e que está sendo geral, sabe? Eu tenho uma cliente que ela é assim, do balacobaco, mas as amigas dela vestem o shortinho cropped, ela fala, ô Lu, se ela ouvir, ela vai saber de que eu tô falando. Ô Lu, eu gosto de linho, eu gosto de vestido longo. E aí ela vai para os ambientes dela, né? Que ela não frequenta nenhuma igreja, e as pessoas falam para ela, mentira. Mas ela, não, eu gosto disso, eu gosto de me vestir bem, eu gosto de estar vestida. Hoje em dia, Lu, nós temos, né, acesso na TV aberta a alguns poucos programas que ajudam a gente a pensar, a analisar como está a nossa imagem, né? Então, assim, e isso tem ajudado bastante, mas eu acredito que ainda não é o suficiente. E eu queria te perguntar em relação ao atendimento que você faz com as mulheres, porque, logicamente, você disse que atende um grupo muito grande de mulheres e você atende mulheres com corpos diferentes, e eu sei que o atendimento que você faz não é apenas uma orientação em relação à roupa. Você cuida dessas mulheres também, de certa forma, no emocional. Você concorda comigo? O que você tem a dizer sobre essa questão? Porque às vezes a mulher te procura e ela está ferida, nada fica bem, e aí possivelmente ela chora, ela abre o coração para você, e é ali que o seu propósito surge, né? Para abençoar essas mulheres. Sim. E esse foi um dos motivos que eu retrocedi. Porque quando você está numa loja, você não consegue mais fazer aquilo. Então, assim, quando eu tenho um trabalho com hora marcada, eu consigo ali realmente tocar o coração, ouvir. Porque às vezes, né, a mulher ela precisa mais ser ouvida do que comprar uma roupa. É muito interessante isso, sabe? Então, lógico que acontece, né? Não posso dizer assim, eu estou ali para trabalhar. Mas naquele momento, toda vez que eu vou atender uma cliente nova, principalmente uma cliente que eu não conheço, né? Porque isso acontece, e é muito interessante porque você pensa assim, gente, eu não conheço, não sei nada daquela pessoa, até por isso que eu fui estudar, né? Porque senão, como que você vê uma pessoa assim que você não conhece e faz o atendimento? E ali eu escuto histórias, eu compartilho também, né, as minhas mazelas, é uma terapia. E sim, eu atendo clientes do slim ao plus size, pessoas assim que muitas das vezes estão feridas, que não conseguem, né, encontrar prazer no que está vestindo. E eu vou te dizer mais, às vezes a pessoa acha que mas a cliente que veste tamanho 54, ela vai estar muito ferida e ela não está gostando de si. Mas às vezes eu atendo clientes que vestem 38, corpo padrão, ampulheta, né, com todos os padrões que na consultoria, e ela não se sente bonita, não se sente completa. E aí você fica assim, né, eu tô
20 quilos acima do meu peso. Eu falo, gente, como assim? E eu consigo, assim, amada, né? Sim. Vamos entender isso aí. Então, e muitas das vezes tem, né, um padrão que alguns dizem fora do contexto e estão bem consigo mesmos, sabe? Então, na verdade, o ato de se vestir é muito mais sobre aquilo que eu falei. Conhece-te a ti mesmo e vista-se de acordo, porque não existe um corpo perfeito. A mídia, né, a indústria coloca lá as mulheres magras para poderem na passarela, né? Porque é mais fácil, um corpo sem forma na passarela, né? Mostra melhor. Mas, na verdade, principalmente falando de mulher brasileira, na verdade conhece o seu corpo e saiba as técnicas certas para disfarçar aquilo que você não gosta tanto e enaltecer aquilo que você tem de melhor. Então, na verdade, é isso. E trabalhando assim com hora marcada, eu tenho oportunidade de dar essas dicas, de poder falar sobre isso. E eu tenho, assim, vivido experiências muito gratificantes, sabe, com relação a isso. E às vezes eu me emociono, porque quando eu faço essa leitura lá de trás, e eu vejo que não foi nada planejado. Em nenhum momento foi planejado isso, Sim. né? É tudo muito assim. Então, eu estava lá fazendo um curso de consultoria e eu falava, mas eu não quero ser consultora. Então, eu nem assim coloco a nomenclatura, Sim. consultora, porque eu não cobro por esse serviço. Não descarto a possibilidade, mas ainda não. Mas eu entendo que tudo está dentro de um propósito. Mas que eu tento guardar a minha ansiedade para ir vivendo o dia a dia, né? Aquela coisa porque a minha questões, né, que me levaram a ficar doente de ansiedade é que eu queria ter tudo sob controle. Sim. Né? Eu queria calcular todas as rotas, eu queria, não, eu vou fazer isso, daqui a tantos anos eu vou fazer isso. E, minha amada, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém. Sabe, a gente precisa verdadeiramente buscar se aprofundar no relacionamento com o Pai e estar atenta, porque isso que, assim, às vezes as pessoas falam de mim, as clientes, né, falam de mim, não, porque a Lu te conhece. E eu fico assim, parece que eu tô ouvindo falar de outra pessoa. Sabe? Sim. Eu não sei explicar. Eu escuto a pessoa falar e eu fico assim, gente, não vejo isso. Mas aí eu vejo o Espírito Santo ministrar ao meu coração que não é sobre mim. Não é sobre o que nós, ele faz, né? Através de você. Através de nós, quando a gente se coloca nessa dependência, né, dele. Nós vemos claramente, né, você contando desde a sua infância e tudo que tem acontecido, o direcionamento do próprio Deus na sua vida, né, e te direcionando para o tratamento dessas mulheres, né, não só a roupa, mas a autoestima delas. Né? Então, e me chamou a atenção também quando se fala dos corpos, né, diferentes, e me faz lembrar dos estilos, e quando a gente tem um pouquinho de conhecimento que seja, né, de orientação de uma profissional como você, aí a mulher começa a se olhar de uma forma diferente, né, se amar mais e ver tantas possibilidades que ela pode utilizar, né, para se sentir mais bela, bem vestida, adequada. Então, como você falou, todas nós, né, com corpos diferentes, tamanhos, pesos, nós podemos estar lindas, Bailu, né, também, e felizes, né, com o que somos. E eu queria, Lu, lembrar também algo que nós falamos há um pouquinho atrás, quando você fala sobre alguns estilos. Por exemplo, quando a gente usa uma estampa de onça, esse estilo, qual é? Sexy.
é o que chama de sexy, mas é sensual, né? O sexy, mas não quer dizer que seja realmente sexy. É a estampa, né, que traz essa nomenclatura desse estilo, mas se você usa uma saia de oncinha, uma saia comportada, você está usando o estilo, né? Está lançando mão desse estilo e está bem vestida. Com certeza. Então, eu gosto muito de comparar a moda com o cristianismo no sentido abrangente da palavra, né? Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou, né? Então, assim, quando Jesus veio ao mundo, né, para falar, para trazer a verdade que liberta, né, e deixou para gente essa verdade que liberta, o cristianismo, o evangelho é simples. É crer no Senhor Jesus, né? Aceite o sacrifício dele e você será salvo, tu e a tua casa. Então, assim, quando você aceita Jesus e o sacrifício dele, as suas escolhas, elas são pautadas naquela verdade. E da mesma forma, é quando você tem o conhecimento da moda, você entende quem você é, você sabe da sua identidade de filha e você vai fazer escolhas que não vão sobrepujar. Né? Então, assim, eu tenho... Um dos cursos que eu fiz subdivide, né, os estilos. Né? Então, assim, eu tenho o meu estilo base como casual, mas eu tenho o meu estilo feminino, é o sensual, e o complementar é o criativo. Então, assim, muito alfaiataria, muita corte reto, coisa e tal. Isso não me representa por si só, mas eu estou aqui. De alfaiataria, corte reto, mas com uma cor vibrante por dentro, que vai colocar essa pegada, né, do feminino mais pro sensual. Não tem decote, tem um colar bem, né, chamativo, que vai colocar o criativo, né? E o casual, que eu tô de conjunto, tô sempre bem confortável e isso me representa. Então, tudo meu, um óculos vai ter sempre um detalhezinho que vai representar o meu estilo. Isso é adequação, né? Sim. Isso é adequação, como eu falei. Depois que eu fiz o meu teste de estilo, perceber que eu tinha no meu estilo feminino o sensual, não desmerece o meu caráter de mulher de Deus, né? E sim, é você ter elementos, que é o animal print, o couro, o tule. Então, mas jamais eu vou usar uma blusa de tule com transparência no local que não deve, talvez no braço, né? Então, é essa adequação que a gente precisa aprender. Lu, eu queria te perguntar também sobre uma frase que virou seu bordão. Né? Você faz os seus stories e tal no Instagram, aí você fala sobre uma determinada roupa que te dá versatilidade e aí você usa a frase: essa aqui é vou aqui, vou lá. Como é que é isso? Explica pra gente. Engraçado que esse bordão virou um bordão muito sem querer, como tudo, né? Bem natural. Nessa minha trajetória, bem natural. Eu vou ali, vou lá. Sim. E engraçado que eu já falava isso antes de fazer o curso de consultoria de imagem, né? Mas quando eu fiz o curso, um dos trabalhos, né, que a gente tinha que fazer lá era você pegar uma saia de renda, Versace, assim, chiquérrima, e você pegar aquela saia e levar para um jantar, para uma ocasião assim de gala, mas também para o shopping e para um passeio assim, entardecer, um campo, alguma coisa assim. E foi um dos trabalhos que a gente teve que fazer. E aí, quando você pega uma roupa dessa, assim, você fala, sim, como fazer? Não, para ir para um jantar, você, né, obviamente, mais elegante. Mas para um shopping, né? Sim. Então, assim, ali eu entendi, né? Porque, na verdade, no curso era a proposta high-low, porque existe, né, isso. Quando você pega uma peça
lá em cima, up, e junta com o tênis, que é uma pegada, hoje o tênis branco é uma tendência universal. É uma macro tendência, né? Existem micro tendências e macro tendências. E quando você mistura elementos, essa é a minha frase, vou ali, vou lá. Aí eu pego esse conjunto aqui, eu boto um tênis e vou ali. Tá combinando, tá Tudo combinando, super confortável. Uma tiracolo, Sim. ok. E boto um salto, uma peça assim mais sofisticada e vou lá. E vai lá. E é a multiplicação dos looks. Vai para uma festa, para algo mais elegante, né? E essa é a proposta. Muito interessante, realmente essa frase pegou. E eu queria aproveitar, então, esse ensejo e te perguntar também, Lu, sobre essas tendências. Você falou do tênis branco, né? Que é universal e realmente nós vemos no mundo inteiro, né? As referências, as influências mostrando os looks, né, com tênis branco, e para todas as idades não tem diferença. E o que você tem a nos dizer nesse momento que nós estamos vivendo em relação à tendência, a cores, né? O que você poderia dar para as nossas ouvintes, nossas espectadoras que estão nos assistindo agora, como dica, o que elas podem apostar nessa tendência também, usando essa frase, vou aqui, vou lá. Então, desde a pandemia, né, houve uma, como eu falei, a moda, ela na verdade, ela conta a história de um povo. Aquilo que acontece no mundo está refletido na moda. Sim. Né? Então, assim, hoje nós estamos vivendo uma era de uma moda mais simplista, de uma moda mais objetiva, que você... É aquilo que a gente falou, vou ali, vou lá, tá muito em alta. Sim. Você dá o seu toque e você usa a coisa mais simples, o corte mais reto. Isso não significa, né? Eu tenho muita preocupação com isso, Rê, sobre as amarras, sabe? O que você vê na rede social, muitas pessoas tentando engaiolar, né? Falando que isso está em desuso. Ah, isso aí não está na moda mais assim, né? E na verdade... Não existe isso. Existe o seu estilo e aquilo que te cai bem, e aquilo que te representa. Então, mas, falando de tendência de hoje, é muito isso, a coisa assim mais, né, do casual. Esse ano, existe um órgão chamado Pantone, que escolhe as cores, né, da estação. E esse ano um mix de cores neutras. Então está muito em alta a mistura de cores neutras. Mas não necessariamente o bege, o marrom, né? A cor do ano é o mocha, né? A principal. Sim. Mas por quê? Para representar essa questão da neutralidade. Mas o azul marinho é uma cor neutra colorida, né? Assim como telha, também o verde militar. Então essa é a pegada desse ano, 2025, né? Ano passado foram outras cores. Todo ano tem essa pesquisa da Pantone e a gente que trabalha, né, com moda precisa estar antenado nisso. Mas isso não é uma regra, né? É para você ficar ligado se você é alguém que quer ter aquela pegada fashionista, que você quer estar antenado aí, tá usando aquilo que te representa dentro do contexto das tendências. Tem um outro subestilo que a gente chama de boho chique, né, que é muita coisa esvoaçante, muito babado, mas nem todo mundo vai aceitar os babados e tá tudo bem. Você não precisa usar aquela peça se não te representa. Bom, Lu, nós queremos agradecer a sua presença, né, essa conversa. Com certeza nós teríamos muito assunto ainda para conversar, mas eu quero agradecer sua participação, dizer que nos esclareceu bastante, nos fez refletir, entender, né, mais ainda, né, a nossa identidade, as oportunidades que podemos utilizar para mostrar quem somos através da nossa roupa. E eu quero
convidar você, mulher, para estar visitando a Linda Bailu, agendando, né, um momento com ela. Ela vai estar te conhecendo e com certeza vai estar te dando as orientações que você precisar. Quero te convidar também a estar nos seguindo nas nossas redes sociais, na Kairos Connect, no Instagram, Rejane Rojik, meu Instagram, o Instagram da Kairos Connect, e está acompanhando os episódios. Nós teremos na próxima semana mais um episódio com a Úrsula Esterneck, se eu não me engano o nome dela. Ela é esteticista e ela trabalha com saúde integrativa. Então, eu quero te agradecer, Lu, pela sua presença e dizer que estamos muito felizes com a sua participação, que Deus te abençoe e que você está também com a oportunidade de estar falando um pouquinho sobre, convidando as nossas queridas espectadoras para estar te visitando lá no seu espaço, falando um pouquinho sobre isso. Hoje, né, eu estou com esse projeto, espaço de atendimento personalizado, então só atendo com hora marcada, né? O Instagram permanece linda@bailu. Não tenho feito muitas postagens no feed porque, na verdade, o trabalho é direcionado. Então, quando você posta muito no feed, a pessoa fica viciada que ela vai encontrar aquilo. E, na verdade, eu quero conhecer o cliente, eu vou ter, né? Lá, quando você entra dentro, você se sente em uma loja, tem roupas nas araras, mas, na verdade, o meu foco é conhecer você e entender, né, aquilo que você precisa. E também faço um trabalho muito antigo, que eu estou muito focada agora, que é com a mala delivery. Que aí a gente vai ter aquela conversa e eu mando a malinha para casa do cliente com as peças que ela, né, me direciona, e eu, pela conversa, eu mando outras coisas e às vezes a gente acerta, né, antes mesmo do contato. Sim. E é assim, né, que eu tenho trabalhado, porque dessa forma eu tenho conseguido, Deus tem me permitido, né, ter o tempo com aquela pessoa para agir, né, conforme aquilo que ele é direcionado. Uma coisa interessante que a Lu faz, que eu ainda não vi em nenhum lugar, é porque ela criou uma estratégia muito de Deus mesmo, além da mala delivery, que ela separa as peças, né? Como ela disse, às vezes ela nem conhece pessoalmente a mulher, ela separa, ela conversa um pouquinho no WhatsApp, né? E, não é, Lu? E separa as peças para essa mulher e muitas vezes a mulher ama as peças e fica com aquelas peças e assim, é muito interessante. E outra coisa que a Lu faz, que eu acho bem interessante, Lu, é o horário alternativo. Você, mulher que trabalha, que tem, né, o seu horário de trabalho, e você não consegue estar numa loja, né, assim, durante a semana, enfim, e você sai do seu trabalho, você tem algum lugar para ir, precisa de uma peça de roupa. Nós mulheres abrimos o armário e falamos, não tenho roupa, não é assim mesmo? Então, acontece. Então, você pode marcar um horário com a Lu no horário alternativo. 8 da noite, 9, até que horário você atende, Lu? Fala um pouquinho sobre isso. Hoje em dia é realmente alternativo. É um alternativo não só para cliente, mas também para mim, né? Porque parte de um princípio que, como eu trabalho com hora marcada, entre os horários eu vou ao médico, resolvo algumas coisas, questões familiares, faço meus cursos, e tem sido maravilhoso. Então, assim, às vezes não pode ser no dia, né, gente? Não pode ser, oi, tô indo aí daqui a 15 minutos. Não pode. Tem que ligar com um dia de antecedência, porque a gente tem uma agenda. E graças a Deus eu tenho uma agenda que tem, né, clientela. Misericórdia do Senhor. Eu agradeço todos os dias a Deus por isso. Então eu preciso do agendamento, porque eu
prefiro atender individualmente. Eu tenho 2 provadores, mas eu prefiro atender individualmente, porque às vezes a pessoa marca e vai ela com a irmã ou com a mãe. Então eu prefiro fazer assim, e eu já atendi cliente 11 horas da noite. Não é um problema o horário, desde que eu possa, né? A gente trabalha assim, não Sim. ofenda nem se ofenda, ame e compreenda. Falou comigo, se der para mim, não precisa se constranger. Se eu disser, posso te atender às 10 horas da noite, é porque eu posso te atender. E se eu não puder, eu vou dizer não dá. É isso aí. Lu, você é uma mulher graciosa. Oh, meu Deus. Porque você reflete a beleza de Deus nas suas palavras, em cada detalhe. Nós vemos o agir do Senhor na sua vida. Nós queremos agradecer a sua participação, que Deus abençoe, te dê direcionamentos, né, como Ele tem dado até aqui. Eu sei que Ele tem um propósito. Ele não te chamou apenas para vender roupa, né? Ele tem um propósito na sua vida e nós cremos que Ele vai te levar a muitos outros lugares. Que Deus te abençoe. E você, querida, comenta aí, esteja atenta aos próximos episódios. Nós queremos agradecer a sua companhia até aqui. A Lu, ela vai dar o contato dela também, né? Dá o seu contato, Lu, pra gente. WhatsApp? Sim. Então, 21 9 6452 0897. Porém, se você entrar lá no Instagram, @lindabailu, tem um link que vai direto pro meu contato. Tem um linkzinho azul, né? Que vai direto para mim na bio, né? Vai direto pro meu contato. É o meu contato pessoal. Então, às vezes, você vai mandar recado e eu vou demorar um pouquinho, porque se eu estiver atendendo, eu não posso responder. Mas o contato tá lá e será um prazer conhecer vocês. Estou muito feliz, eu quero que, assim, profetizar que Deus te use poderosamente. Você tem um ministério muito lindo. Fui mentorada da Rejane, né, nos cursos que ela dá, e é uma mulher de Deus que passa muita verdade. E como pessoa próxima a ela, né, ela fala e, embora seja desafiador, né, os temas abordados são desafiadores, né, como mulheres de Deus, a gente quer sempre estar no centro da vontade de Deus, eu vejo verdade e eu indico para que as pessoas façam, porque você vai ter ali uma mulher de verdade tentando acertar, tentando estar todos os dias no centro da vontade de Deus. Estou muito grata. Amém. Obrigada. Já quero deixar aqui o meu convite para que você volte numa outra oportunidade para nós estarmos falando sobre os estilos, os biotipos, né? Eu acredito que muitas mulheres estarão pedindo, né, confirmando aí o nosso convite para que você esteja conosco, nos dando mais esclarecimentos sobre esse assunto. Vai ser um prazer. Colaboração pessoal. Ótimo, que bom, que bom. E é isso aí. Muito obrigada, fique conosco, esteja nos acompanhando, seguindo nas redes sociais. Um beijo e até lá!